Eu continuo acreditando, irmão, que a pregação da palavra, ela conforta, ela consola, mas ela também confronta, amém? E a gente tem que sair realmente incomodado. Às vezes a gente espera, né, um afago do Senhor, e o Senhor ele quer nos chacoalhar, nos mover para coisas maiores. E eu quero compartilhar então algo sobre destino. Destino fuga, né? Eu quero tentar aqui com esse texto na palavra, algo que foi muito forte ao meu coração, se realmente a vida que nós estamos vivendo, nós estamos indo em alguma direção ou a gente está caminhando à deriva. A gente tem propósito naquilo que a gente está fazendo. É lógico que tem ministério, tem profissional, tem familiar, mas na vida como um todo, quando você olha para você nesse momento, você entende que você está indo em direção ao curso que Deus tem para a tua vida realmente? Ou você está naquele momento que você fala, cara, eu não sei da minha vida, não sei se é isso mesmo. Ou você está naquela fase da idade que você começa a questionar e lembrar quando você tinha 15, 16, 17 anos, aí você começa, nossa, eu tinha tantos sonhos, tantos planos, algumas coisas eram do coração, mas tem coisas que você ouviu de Deus, aí você olha hoje e fala assim, poxa, eu acho que eu estou distante daquilo que Deus me direcionou em algum momento da vida. Então vamos meditar um pouco nisso, e eu creio que se estivermos fora do destino do Senhor, o Senhor quer nos trazer para o centro novamente, amém? E o texto que eu quero usar como referência aqui está lá em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, no capítulo 16. E a história de Agar. Agar, ela não é israelita. E nesse momento, não mesmo, porque Israel nem existia, né? Ela é egípcia. E por algum motivo, Agar era escrava, era uma serva debaixo do domínio ali de Abrão e Sarai. Então ela não era uma escrava qualquer, não era uma escrava naquele sentido que a gente tem do escravo que carrega peso, que fica amarrado no tronco, né? Essa é uma referência que nós temos da história nossa no Brasil. Mas Agar era uma escrava, uma serva íntima da casa de Abrão e Sarai. Às vezes se eu falar Abraão e Sara, irmão, não tem problema, porque a gente confunde, que muda os nomes deles ali, né? Assim como José, ele era um escravo, mas ele era um escravo de dentro da casa de quem? De Faraó, ali se tornou príncipe e tudo mais. Então, capítulo 16 vai contar um evento aqui na vida deles. Versículo 1, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Amém? É uma história complicada dentro do nosso contexto, porque aqui, primeiro, a gente vai conflitar com alguns princípios que nós cremos hoje, no sentido de que um homem deve ser marido de uma só mulher. E o problema é que quem induziu, embora ele não se casou com ela, mas quem induziu o marido a ter um filho com a serva foi a própria esposa. E então não é um casamento, mas é como se fosse uma barriga de aluguel. Mas é algo meio incômodo para a gente tratar disso, só que a gente está falando num período
onde as coisas funcionavam diferente, onde alguns, né, mesmo que Deus não tivesse dito que era desta maneira, mas eles assim o fizeram. E uma coisa que eu percebo nesses eventos, que Deus não faz questão de esconder, irmão, a falha das pessoas, é porque todos nós erramos, amém? Nós criamos uma ilusão de que a vida cristã é uma vida de perfeição. Nós tentamos ser perfeitos, porque é isso que o Senhor fala. Até que a igreja, a convivência, a busca que nós temos, a santidade que nós buscamos, é até que a gente alcance a medida e estatura de Cristo. Cristo é perfeito, amém? Mas nós falhamos. Então Deus não escolhe as falhas, não escolhe os adultérios, esconde, né? Não esconde os adultérios, não esconde as bebedices, não esconde as traições, não que elas sejam referência e exemplo para nós, mas mostra a vulnerabilidade humana. Tem muitas pessoas que às vezes não assumem algumas coisas que Deus tem para a vida dela, não acreditam em promessas por conta das limitações da sua própria vida. Mas o Senhor, quando Ele trabalha na nossa vida, faz com que a gente seja transformado, amém? Então, Abraão realmente aqui, e aqui a gente consegue tentar analisar, é muito pouco conteúdo para a gente definir a vida de alguém, mas me parece Abraão um pouco passivo nessa história. Ele confia no Senhor, ele aguarda no Senhor, mas Agar já está incomodada, e já estão há 10 anos ali, né? E olha que interessante, eles estão em Canaã, é na terra da promessa. Eles chegaram no lugar, e aí eles vão ter toda uma volta para depois eles voltar ali à terra que manda leite e mel. Então eles estavam ali já há 10 anos, o filho não vinha, a coisa não acontecia, então a mulher se incomodou, né? Então aqui a gente parece que o casal, assim, uma mulher um pouco mais ativa, um pouco mais decisiva, e um homem mais passivo. Tanto ela decidiu que ele deveria ter um filho com ela, como depois ela foi lá e falou assim, ó, agora dá conta não, você tem que resolver essa parada, e aí, o que vai acontecer? E aí ele faz o quê? Não, meu bem, tá na tua mão, faz o que você quiser. Graças a Deus não parece com nossos relacionamentos aqui não, né? Aqui não é assim que funciona, né? Mas aconteceu isso. Então, Abraão, já bem tiozão já, Deus não pediu para que eles fizessem isso, mas eles o fizeram, e ele então acaba engravidando. E quando a Agar, que era uma serva, ela engravida do seu senhor, o senhor ali Abraão, agora mudou a condição dela. Ela não se enxerga mais como serva, mas ela se enxerga agora como aquela que tem no seu ventre um príncipe, um herdeiro da casa, né? Um filho do seu Senhor. E aí muda o coração dela, porque agora ela começa a destratar a sua senhora, porque a Sarai é estéril e agora ela está gerando um filho. Então começa aquela disputa, aquele ciúmes. Só que Sarai ela tem essa atitude, mas o que está no ventre dela não era o filho da promessa. Quem que seria o filho da promessa? Isaac, que ainda viria, né, ser gerado ali na vida de Sarai. Mas não porque o que estava no ventre de Agar não era o filho da promessa, ele não deixava de ser nobre. Deus tinha uma promessa para a vida dele, amém? Eu quero fazer uma comparação, uma aplicação na nossa vida, e eu vou tentar tentar explicar isso para você no início, e você vai entender o que eu estou falando. Às vezes, querido, nós chegamos na presença de Deus numa condição de servo, de escravo. Primeiro nós saímos da condição de escravo do mundo, agora tornamos-nos o que? Servos de Deus. Estamos ali para servi-lo. Mas de repente o Senhor olha para nós e vê em nós potencial para gerar algo nobre dentro de nós. E aí Deus, ele olha para nós e ele quer gerar algo dentro de mim, dentro de você. E aí de repente, como Agar, ela não escolheu aquilo lá, ela não provocou aquilo lá, ela não seduziu a Abraão, ela não pediu nada, ela foi inserida no plano, inserida nessa casa, nessa família, né? Assim como talvez eu e você não pedimos, mas o Senhor nos escolheu para esse propósito. E por mais que pareça um erro, por mais que Deus não tinha pedido, tinha propósito a vida de Ismael, amém? Então, neste momento, Agar tem ali no seu ventre um filho
do seu Senhor. Embora Ismael não era o filho da promessa, Deus tinha uma promessa para Ismael. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 20, tem uma hora que tem uma bênção sobre ele. E Deus fala sobre Ismael. Olha que interessante, Ismael não era o filho da promessa, mas Deus tinha uma promessa para Ismael. Deus tem uma promessa para cada um de nós, amém? Deus tem um propósito para cada um de nós, mesmo que talvez a tua vida não tenha sido planejada. Mesmo que talvez você não tenha escolhido alguns caminhos, algumas situações que veio sobre a tua vida. Mas ainda assim, Deus tem promessas. Gênesis capítulo 17, versículo 20 diz assim: e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Agora presta atenção. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Aleluia. Agar não sabia, mas existia um reino dentro do ventre dela. Você ainda não sabe, mas Deus colocou um reino dentro de você. Porque alguns perguntam, onde está o reino de Deus? Uns dizem que está ali, outros dizem que está lá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Existe um principado dentro de você. Olha só, como assim, pastor? Não entorta não, irmão, não é esse tipo de principado. Tem alguns principados e potestades, porque a palavra principado e potestade não tem a ver com demônio, tem a ver com exército, tem a ver com autoridade, certo? Tem principados e potestades do bem e tem principados e potestade, tem legião do bem e legião do... Existe um principado do reino de Deus dentro de você. Ela estava grávida de um menino, mas aqui a bênção que veio é que esse menino ia gerar 12 príncipes. Olha só. E eu gosto desse entendimento de que a gente consegue contar quantas sementes tem numa árvore, mas a gente não consegue contar quantas árvores tem dentro de uma semente. Não é verdade? Você consegue contar, você consegue medir aquilo que você gera, mas você não sabe o que você gerou, quanto isso vai gerar, né? Então, Deus ele tem uma promessa, e eu queria começar declarando isso sobre a tua vida, ou você mesmo declarar assim, e falar assim, eu carrego em mim um reino. Fala isso assim, fala assim, põe na barriga não que tá grande, né? Fica meio estranho, né? Eu carrego em mim um reino, né? O reino de Deus está dentro de você. E esse reino, ele, por mais que ele é como um grão de mostarda, como uma semente, ele é pequenininho, mas ele vai desenvolver, ele vai crescer. Amém? Mas Agar, ela começou a se achar a poderosa, porque ela era uma serva, agora ela é portadora do reino do seu Senhor. Então ela começou a fazer o quê? Menosprezar a sua senhora. Só que o seguinte, que não basta gerar, tem que ter a bênção. Sabia disso? Às vezes a gente gera coisas para o reino, mas não basta você gerar, tem que ter a bênção de Deus sobre aquilo que você gera. Olha só, Ismael é o primogênito de Abraão, mas não é sobre ele que vai vir a bênção. Porque naquela época o DNA não era suficiente para estabelecer a bênção do Senhor. Hoje, uma pessoa que quer reivindicar alguém, a paternidade, ela faz um teste de DNA e baseado naquele teste de DNA ela consegue lá exigir uma herança, não é isso? Só que naquele tempo não tinha teste de DNA. A bênção não era estabelecida pelo nascimento. A bênção é estabelecida por quando o pai coloca a mão e declara a bênção sobre o filho que é. Então não necessariamente o filho que nasce é o que vai receber a bênção. Por exemplo, qual história na Bíblia que você lembra que um filho nasceu primeiro, mas a bênção foi dada ao outro? Quem? Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Quem que roubou a bênção? Quem recebeu a bênção? Aí depois Esaú foi correndo lá falar para o pai, agora me abençoa. Ele falou, não, a bênção eu já entreguei. Entenda, o que nós geramos, querido, mesmo que Deus tenha colocado isso em nós, não é porque nós geramos que nós devemos nos tornar prepotentes por isso. Nós podemos até gerar, mas se não tiver a bênção de Deus, não avança. Tem outra história de alguém que era o mais velho, que era o mais forte,
Mas Deus não escolheu esse. O nome dele é Eliabe. Ele era o filho mais velho e ele era aquele que poderia ser o guerreiro maior, que poderia representar o reino de Israel. Mas Deus escolheu Davi, que estava no campo. Deus escolheu o menor. Então talvez você não é o melhor, talvez você não é o primogênito, talvez você nem seja a melhor escolha, mas Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então às vezes que nem a gente se vê, mas Deus está vendo alguma coisa especial em nós. Teve um outro na Bíblia também, que ele era o menor da sua casa e a sua tribo era a mais pobre. Quem que é esse? Esse é chamado Gideão. Ele, quando o Senhor aparece para ele, toma um susto, né? O anjo aparece para ele, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo, Manassés, é a mais pobre. Mas o Senhor falou assim, eu te farei um homem forte e valente. Você está entendendo do que a gente está falando? Tem um reino dentro de você. Você era servo, mas agora o Senhor te chamou para ser portador do reino dele. Talvez você era o menor, talvez você era aquele que menos se esperava, mas o Senhor colocou a bênção sobre a tua vida. Amém? Então Ismael não era o filho da promessa, mas ele tinha a promessa. Talvez ele não fui chamado para ser um pastor que eu admiro, nossa, como ele parece tão ser melhor do que eu. Tem gente que vive frustrado porque vive se comparando com os outros. Querido, você não foi feito para ser igual a ele, porque Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Entendeu? Quantos filhos gerou então ali Isaac? Isaac gerou Jacó. Jacó gerou quantos? 12. Ismael gerou 12 príncipes também. Ismael gerou uma nação também. Então eu quero introduzir essa mensagem dizendo para você que Deus ele quer te levantar esta noite. E Deus ele quer te colocar de pé essa noite, porque havia uma discussão dos discípulos com Jesus, quem é que ia sentar à direita, quem que ia sentar à esquerda no reino dele, quem que ia ser o maior, não tinha aquela briga entre os dois irmãos ali e tal. E lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 46, eu quero ler esse texto, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. A primeira palavra que eu declarei sobre a tua vida: existe um reino dentro de você, e o reino de Deus, querido, ele sempre vai crescer. O reino ele vai se tornar maior do que nós, amém? Então o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ele é o menor das sementes, mas quando ele cresce, ele dá sombra, ele dá pousada. Então o que Deus ele quer gerar através de nós é algo que vai trazer alívio, que vai trazer alimento para as pessoas. Lucas 9,46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou de pé a seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Presta atenção uma coisa: quem que é essa criança? Quem que é esta criança? Ninguém sabe. Mas você sabe o que Jesus fez com ele? Tá os caras nem perguntando. Jesus, onisciente, entendeu, ouviu o pensamento dele. Não é ler o pensamento. Deus não lê pensamento não. Ele vê os nossos pensamentos. Ele sabe. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece o que está no nosso coração. Aí ele viu o pensamento deles e viu que eles estavam discutindo quem que ia ser o maior. Jesus pega uma criança que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Diz que ele tomou essa criança e a colocou de pé do seu lado. E usou ela como referência. Aquele que for o menor será o maior no reino. Irmão, ninguém te conhece, ninguém te sabe, ninguém sabe a situação. Talvez seja uma situação financeira e você esteja pior do que todo mundo aqui. Talvez emocionalmente você esteja frustrado. Talvez ministerialmente você não sabe nem o que vai fazer da vida. Mas é esse que o Senhor pega, ele coloca de pé e coloca do lado dele e fala: este será o maior. Você está entendendo? Você entende o que Deus está querendo fazer conosco? O Senhor quer nos levantar essa noite. O Senhor quer nos colocar de pé, mas não só de pé, do lado dele. Que não basta estar de pé, irmão, tem que estar do lado dele. Amém? Então Agar, ela de escrava se tornou ali agora aquela portadora do reino dele. Mas a partir do momento que ela começou, ela viu que vingou. Que ela começou a sentir a criança, que ela viu que era de verdade.
ela começou agora a menosprezar a sua senhora. Lá no capítulo, vamos voltar para Gênesis, capítulo 16, lá no versículo 4. Agora vamos entrar aqui no texto, algumas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, presta atenção. No final desse texto nós vamos enxergar Agar, ela vai identificar que aqui ela se viu, mas tem algo que ela não está vendo. Nós nos vemos, mas tem algo que a gente não vê. E Deus, Ele quer se revelar a você nessa noite. Ela se viu, mas não viu o Senhor. Ela se viu, mas não viu o propósito de Deus para a vida dela. Ela só viu que ela estava grávida. Mas no final dessa jornada, ela vai ver o Senhor. E o objetivo dessa noite é que você não apenas se veja, não veja quem está à sua volta, mas veja Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Ela se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aqui é uma lição que nós temos que aprender, mas é muito difícil para nós, porque nós somos muito vingativos. Nós guardamos rancor, às vezes brota o nosso coração raiz de amargura. Mas vou dizer uma coisa, apesar do ciúme de Sara aí, pensa essa mulher, que caminhou com Abraão, que ouviu com o Senhor que tinha a promessa, mas na hora de viver a promessa, esse filho estava na barriga de outra mulher. Afeta ou não afeta? Fica ou não fica abalado emocionalmente? Então ela também começou a destratar ali Agar. Mas Agar, o que ela fez? Ela diz aqui que ela desprezava a sua senhora. Irmão, apesar de Sara, ou Saraí, ter sido talvez um pouco ruim, desagradável com Agar, mas foi por conta de Saraí que o reino foi colocado dentro dela. A nossa dificuldade, às vezes a gente abre mão de família, de pai, de mãe, de pessoas queridas, irmão, que mais fizeram bem do que mal na nossa vida. E nós desprezamos pessoas que por causa dela o reino de Deus entrou na nossa vida. Nós desprezamos pessoas que nos ensinaram, que nos ministraram, que oraram pela nossa vida, que nos cuidaram, mas erraram feio conosco. Mas nós desprezamos essas pessoas, ignorando que por causa dela o reino de Deus entrou em nós. Por causa sim, ela estava sofrendo, a gente vai ver aqui no texto que Saraí não era fácil. E não queremos aqui jogar as motivações, mas não despreza aquele que já foi instrumento de Deus na sua vida. Amém? E não só pessoas. Tem situações na nossa vida indesejadas que a gente acha que a gente está passando aquilo só vem para causar dor, não tem esse propósito. Mas são situações difíceis que Deus usa para colocar o reino dentro de nós. E eu não sei se é o seu caso, mas se não fosse uma enfermidade, talvez você não tinha entregado sua vida para Jesus. Se talvez não fosse o teu casamento não ter dado certo, você ter se frustrado, você não fosse as drogas, se não fosse algum ter dado errado na tua vida, você não estaria aqui à noite, nessa noite. E a gente amaldiçoa tudo aquilo. Ok, não é bom, nós não vamos viver mais aquilo lá. Mas é o seguinte, não despreze. Porque Deus, Ele usa situações adversas para que o reino de Deus seja colocado dentro de nós. É ou não é verdade? Então a gente parece que anda rancoroso das coisas e tal. Foi uma gravidez inesperada, não vou dizer indesejada. Eu creio que ela ficou feliz, mas foi uma gravidez inesperada numa moça adolescente chamada Maria, que foi a maior bênção que veio sobre a vida dela. É ou não é verdade? Ela não pediu e nem foi com o noivo. Ela queria que fosse com José, mas do nada apareceu um anjo e falou assim: você está grávida. E isso trouxe um problemão para ela. Querida, ela ficar grávida do Espírito Santo, sem ser casada, e não era qualquer filho, era o Filho de Deus, trouxe um problema sério, porque ela portava dela o reino de Deus. Então às vezes Deus nos joga numa situação que a gente não queria estar, provoca situações, permite problemas, só porque Ele quer gerar um reino dentro de mim, dentro de você. Então não despreze essas dificuldades. Não ande aí, céus, vida. Não, é por isso que você está aqui. Se não fosse a traição, se não fosse a mentira, se não fosse a dor, você não estaria aqui. E quando eu falo aqui na igreja, quem somos nós? Na presença de Deus. É ou não é verdade? Foi uma gravidez inesperada, que trouxe muitos problemas para Maria, mas por outro lado, gerou um rei dentro do seu ventre. Então, quero dizer para você,
todas essas dificuldades, adversidade que eu e você passamos, gerou essa pessoa que você é hoje. Tem feito você amadurecer. Não é isso que Paulo ensina? Que a adversidade gera esperança, tem que gerar, não é? Então nós estamos sendo forjados, o nosso caráter está sendo forjado, querido. É igual, eu vou falar praga, mas não é maldição. Praga de mãe. Ah, quero ver quando tu casar. Entendeu? Não lava uma louça. Eu tenho que lavar tuas calcinhas. Quero ver quando tu casar. Aí chega tua mãe na tua casa, tá as cuecas do marido no varal. Quem lavou? Fui eu, mãe. Pois é, não lavava tuas calcinhas, tá lavando a cueca do outro, né? Então, assim, mas são coisas que às vezes, um momento da vida a gente não aprende, mas em outro momento, querido, aquilo se torna tão natural pra gente que a gente cresce, a gente aprende. Você tá entendendo? Eu não quero que você ame adversidades, mas eu quero dizer que é nas adversidades que o Senhor trabalha o nosso caráter. É nas dificuldades que o Senhor evolui. É nas dores que é gerado algo dentro de nós. É nas dores de parto que nasce um filho, irmão. É com dores que nós geramos o reino de Deus. É com dores que você vai gerar o seu ministério. É com dores que você vai cuidar da sua família. É com dores que você vai crescer profissionalmente. Por quê? Porque é nas dores que nós somos trabalhados. Amém? Então, não despreze. Agar só sentiu mexer, ela já, opa, agora eu sou lady aqui, arruma uma serva para cuidar de mim. E o que gerou isso? Trouxe sofrimento para ela. Lá no versículo 6, lê comigo, Gênesis 16, 6. Respondeu Abraão a Saraí, que a esposa foi reclamar, falou, Abraão, resolve essa parada aí, cara. Essa mulher está me desprezando. Então, versículo 6, respondeu Abraão a Saraí, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar. Só aqui, irmão. Olha. Deus, a minha vida é tua. Faça dela o que o Senhor quiser. Eu tô fazendo uma aplicação como se Abraão fosse o Senhor da nossa vida. Amém? Era o Senhor da vida de Sara, né? Mas imagina que você confia no seu Senhor. E o seu Senhor entrega você na mão de quem vai destratar você. Como que Deus permite que essas coisas aconteçam com os seus servos? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você sendo servo de Deus, dizimista, não falta um culto e lá no serviço parece que tem um endemoniado só para tirar a tua paciência. E você fala assim, eu sou servo de Deus, eu não mereço isso. Você ora aqui, um culto abençoado, coisa maravilhosa, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Aí Deus pega você das mãos dele e coloca na mão de quem vai te maltratar. Rapaz, que Senhor é esse? Deus permite. Ah, mas você está falando de Abraão. Não, estou falando de Deus também, porque ele entregou o seu povo na mão do seu inimigo. É ou não é? Deus usou Babilônia como instrumento de justiça para ministrar o coração do teu povo. Deus levou o povo dele para o deserto para que ele pudesse ouvir ao Senhor. É ou não é? Então, querido, espera aí. Menos. Tem um reino sendo gerado dentro de você, amém? Mas não é por isso que agora que eu vou ficar me achando. Não é por isso que agora, porque eu sou filho de Deus. Você é filho, mas ainda você está debaixo de um senhorio. Você está gerando algo precioso, mas tem alguém que nós ainda precisamos prestar conta, e esse alguém é Deus, amém? Então, o sofrimento, irmão, ele vai forçar a fuga. E aqui como diz, é aqui que separa os meninos dos homens. É na hora do sofrimento, é na hora do conflito, é na hora da adversidade, é na hora da cobrança, é na hora da enfermidade, é na hora é que vai separar quem é quem. Quem que fala isso? Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque Paulo ele chega na igreja num dia de ceia, no culto, pegando lá, e tem gente destratando o outro, passando por cima do outro. Aí Paulo fala, é bom que haja o quê? Conflito entre vocês, para que a gente saiba quem é quem. Então Deus não está nos abandonando quando Ele nos prova, Ele está nos testando, querido. Então na hora do conflito ali, o que Sara fez? Não vou suportar. Vamos lá, Gênesis capítulo 16, versículo 6. Respondeu Abraão a Saraí, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Parece aquilo que Deus falou para Satanás em relação a Jó, né? Satanás falou assim, aí Deus, você viu meu servo Jó?
Aí o Satanás fala, mas também, né? Também. Corintiano, não perde uma, né? Tá vendo? Assim é fácil. Aí então o que o Satanás fala? Aí Deus fala, né? Perdão, fala assim, então pode pegar. Não é parecido com aquilo que Abraão falou assim, minha senhora, faça com ela o que você quiser. Então, Gênesis 16:6, Saraí tanto maltratou a Agar que esta acabou fugindo. Mas quem é que não vai fugir, irmão? Quem é que merece um negócio desse aí? Mete o pé mesmo, irmão. Pode mesmo. Que isso? Que injustiça é essa? Irmão, existe uma diferença em ser enviado e sair fugido. É ou não é? Ela tinha um principado dentro dela. E aí eu quero chegar a um ponto que, às vezes, talvez aqui você comece a refletir na tua vida ou em alguma área da tua vida. Pessoas chegam a um determinado momento da vida que elas não planejaram aquilo. Elas chegaram porque elas estavam fugindo. Por isso que muitas vezes nós ficamos perdidos. Rapaz, por que eu estou aqui? Por que eu congrego nesse lugar? Por que eu moro nessa cidade? Por que eu estou casado com essa pessoa? Por que eu tenho esse emprego? Porque quando ela teve um choque de realidade, ela se deu conta: o que eu estou fazendo aqui? Porque ela não tinha um destino, ela saiu fugindo. Você já viu o cachorro fugindo? O cachorro sabe o caminho de casa. Mas cachorro que não está acostumado com rua, irmão, ele pode, daqui a pouco ele corre tanto que ele não sabe onde que é a direção dele, da casa dele. Aquele que o acolher, ele passa a morar naquele lugar. Ele perdeu a direção. Então, cuidado com isso. Talvez as coisas não façam sentido, algumas coisas não têm sentido na nossa vida, porque a gente está fugindo. Não sem motivo. Pô, a mulher estava destratando. Quem é ela para falar alguma coisa para mim? Eu carrego dentro de mim um reino. Mas existe uma diferença entre você chegar em um lugar fugindo ou chegar em um lugar por destino. E eu coloquei, olha só, como é que eu posso analisar meu coração se eu sou um fugitivo ou se eu sou um enviado? Ou se eu tenho propósito, ou se eu tenho destino. Como é que eu sei? Alguém que está em fuga aceita qualquer condição que não seja o que ela estava vivendo antes. Entendeu? Por exemplo, Jonas. Jonas, ele estava sendo enviado ou ele estava fugindo? Deus ele enviou para um lado e ele chegou no porto. Para onde está indo esse navio? É para ir mesmo, dá uma passagem, estou indo. Então ele não planejou ir para Tarsis, mas ele chegou lá, era o destino que levava ele para de um destino diferente onde Deus queria que ele fosse. É ou não é? Então tem pessoas que aceitam qualquer condição desde que não seja aquela que ela vinha. Então, por exemplo, tem gente que casa para sair de casa. Entende? Tem gente que ela sofre tanto dentro do seu lar, ela passa tanta dificuldade, tanta humilhação, tanta coisa, que no primeiro relacionamento que ela encontra, que seja mais amoroso do que ela viveu na casa dela, o que ela faz? E ela não observa os sinais. Você já conheceu a história de alguém assim? Que aceita o emprego pela oportunidade, mas ela não percebe se aquilo tem a ver com aquilo que Deus chamou ela para fazer. E aí ela só vai aceitando, desde que não pareça. Então como que eu identifico uma pessoa que está fugindo? Que ela vive por conveniência. Entende? Não, Deus deu uma palavra para mim que era ali, mas ali está difícil, ali estão me maltratando, então aonde abrir uma porta, aonde que o Senhor abrir uma porta, lá eu vou fazer. É assim que funciona? Não. Como que eu sei então contraponto com aquele destino? Quem tem destino, irmão, só aceita aquilo que contribui para que ela alcance o seu destino. Você está entendendo? Ela não negocia. Para onde está indo esse navio? Para Tarsis. Não. Tarsis é lugar diferente de onde Deus me quer. Deus quer me onde? Em Nínive. Então eu não vou montar no navio. Eu vou montar no camelo, porque daqui para Tarsis não dá para ir de navio. Vai demorar mais tempo, vai custar mais caro, mas vai me levar diretamente para o propósito de Deus para a minha vida. Sim ou não? Como é que eu sei que alguém está vivendo fugindo?
que ela aceita qualquer condição só para sair, para fugir daquilo que ela estava vivendo. Como é que eu aceito, como é que eu reconheço alguém que tem destino? Que ele não negocia os seus princípios, ele não pega qualquer direção, a não ser que essa direção contribua para aquilo que ela está vivendo. Eu tenho relacionamento. Então, se eu tenho um chamado de Deus para viver o ministério, para viver na presença de Deus, Deus prometeu para mim uma família na presença dele, eu vou me envolver com pessoa que não tem compromisso com Deus? Hã? Não. Por quê? Porque eu tenho um destino. Amém? Outra coisa que eu posso identificar se eu sou um fugitivo ou se eu tenho um destino. Quem é fugitivo, ele sai de uma situação de sofrimento ou desagradável e ele se envolve na primeira oportunidade que faz ele ter alívio daquilo que ele saiu. E dali ele vira um prisioneiro. Sabe por quê? Ele fica prisioneiro. Porque ele tem uma dívida de gratidão com quem o recebeu. Olha só que interessante. Jacó fugiu da sua casa e se tornou um escravo. Não é? Não é que ele se tornou um escravo do tio dele, praticamente? Se tornou um servo do tio dele? Que ele saiu fugitivo. Então, às vezes, eu citei exemplo de emprego. Às vezes a pessoa está desesperada, ela entrou numa porta que Deus não queria que ela estivesse lá, mas ela aceitou aquela condição. E ela criou um sentimento de gratidão porque o receberam, que ele não consegue mais sair dali. Se sair, eu estou traindo, eu estou abandonando. Às vezes a pessoa entrou num relacionamento, apesar de ser um relacionamento abusivo, de ser um relacionamento complicado, de certa forma, ela tem um sentimento de dívida, porque essa pessoa o recebeu naquele momento tão difícil. Então, quem está fugindo tem sempre um sentimento de dívida com aquele que o acolheu. E ela se torna ali um prisioneiro. Como é que eu sei alguém que tem destino? Quem tem destino não deve nada para ninguém, mas sabe honrar aqueles que contribuíram com a vida dele para alcançar os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Eu não devo nada, mas eu honro. Amém? Eu não devo nada, eu não sou preso a ninguém, mas eu tenho honra. Eu honro a quem tem honra. Amém? Eu não sei se isso traz alguma clareza no seu coração. Talvez isso te deixa mais deprimido, porque você chegou à conclusão, rapaz, eu descobri que eu estava fugindo. Eu descobri que eu cheguei aqui, mas daqui eu não sei para onde vou. É exatamente o que aconteceu com Agar. Ela fugiu. Só que ela fugiu para onde? Ela não planejou. E ela correu para o deserto, porque ela fugiu. Talvez ela queria voltar para a terra dela, que era o Egito. Mas ela parou num lugar, versículo 9. Que lugar que ela parou ali? Vamos lá. Vou ler antes aqui, no versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar aonde? Perto de uma fonte no deserto, no caminho de... Olha só. Onde que ela parou? Você já percebeu que fonte é lugar de encontro? Toda fonte é um lugar de encontro. Jesus encontrou alguém uma vez numa fonte. Quem que ele encontrou? Por que que a fonte é um lugar de encontro? Porque tem gente que só para quando ela está exausta. Ela só para quando ela está cansada. E geralmente ela vai parar onde? Nenhuma fonte. Por quê? Porque nós somos tão aflitos, nós somos tão desesperados querendo fugir das situações, que a gente não escuta o Senhor. A gente só vai escutar o Senhor quando a gente não tiver mais forças, quando a gente parar e aí a gente começa a refletir. É quando o nosso entendimento abre para que o Senhor fale conosco. Tem pessoas que só conseguem ouvir a Deus no momento de esgotamento e desespero. Está entendendo? Porque ela não ouviu a Deus e nem consultou a Deus quando ela tinha que fugir. Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Ela simplesmente foi. E naquela ânsia de fugir, e ela sabia que ela estava carregando algo precioso dela, ela foi e deu no máximo, até o momento que ela encontrou uma fonte. Quando ela encontrou uma fonte, que talvez ela senta ali grávida, não fala de quantos meses ela estava, que ela senta, que ela vai beber uma água, é que o anjo do Senhor aparece para ela. Por isso que às vezes Deus não fala conosco na tribulação, sabe por quê? Porque a gente não para ouvir.
só quando a gente está esgotado. Às vezes, irmão, a gente só vai buscar a presença de Deus quando a gente não tem mais saída. Quando já se esgotaram todas as possibilidades. Aí você fala assim, mas foi justamente nessa hora que Deus falou comigo. Não, foi justamente nessa hora que você parou para ouvir. Deus fala o tempo todo. Deus fala conosco o tempo todo, irmão. Só que a gente não para ouvir. É na hora que está tudo quebrado, que já está tudo, a gente vai lá por restauração. Eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não quer restaurar você não, ele quer livrar. Porque o esperto, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Porque tem gente, irmão, que aprende com as cabeçadas, mas Deus, ele quer que você seja ensinado para você não errar. Deus, ele quer antecipar os passos. Deus, ele não quer que você caia no laço do passarinheiro para depois ele lá te libertar. Ele quer que você seja livre, nem chegue no laço do passarinheiro, amém? Deus, ele quer que você tenha discernimento. Quando você for fechar um negócio, o Senhor não dá paz no teu coração. Você falou, parece muito boa oportunidade, mas obrigado, porque isso leva para longe do meu destino. Mas a gente abraça todas as boas oportunidades sem consultar a Deus quando a coisa dá errado. Senhor, porque daí eu vou buscar uma fonte. Que bom que tem uma fonte aqui nessa noite. Que bom que nós encontramos a fonte do Senhor, amém? Por quê? Porque quando a gente está saciado, a gente não quer saber de Deus. Olha o que o Provérbios diz, Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Para quem está satisfeito, despreza o mel, mas para quem está com fome, até o amargo é. Por isso que igreja é lindo quando a gente chega, irmão. Ah, mas como tudo é lindo, que louvor legal, pastor prega bem, que igreja gostosa, nossa, que legal, tudo maravilhoso, porque você chegou sedento, você chegou com expectativa, você chegou querendo. Aí vai passando um tempo, irmão, você está farto. Aí você começa a desprezar, fala, eu gosto do pastor, mas ele é gordinho. Nossa, a igreja é bonita, mas tá um calor, e quando chove então, vixe, eu nem vou na igreja, porque não, um barulhão, entende? Porque quando a gente chega, irmão, chega saciado, chega desesperado, você não observa detalhes. Irmão, né? Isso aqui não precisa dizer. Eu estive lá na Tanzânia, na África, na hora que abriu para comer, a criançada vinha com tampa de balde, vinha com um pedaço de plástico, com fazer prato, correndo. A hora que o pastor abriu um pacote de farinha, sabe essas farinhas temperadas? Foi em cima dele, ele jogou a farinha assim, molecada, para desespero, irmão. Comendo a mão suja, tudo, aquela bagunça, você fala, meu Deus do céu. Aí você tem cebola, né? Vou tomar banho não, chuveiro queimou. E aí por aí vai, por quê? Você está farto, né? Você está farto, você não precisa. Nada melhor do que um lugar de necessidade para a gente começar a dar valor às coisas do Senhor. Para a gente começar a ver Deus em tudo, sabia? Porque Deus, na hora da abundância, irmão, a gente está desprezando quem está dando coisa boa para nós. Mas na hora da dificuldade, irmão, você vai valorizar a mínima ajuda que tiver. É ou não é? Então, a fonte é o lugar de encontro. Então, às vezes, Deus vai levar a gente no momento de limite mesmo, por quê? Aí Ele vai chegar. E aí? Bom? Tudo bem? Lembra de mim? Lembro. Então, papai chegou. Aí não vem fazer carinho na barbinha do papai, não. A conversa aqui é mais séria. Você está entendendo? A barbinha do papai. Misericórdia. Deus. Tem um reino sendo gerado dentro de nós, amém, irmão? E maior do que você é aquilo que você carrega. Mais importante do que a tua própria vida, aquilo que Deus colocou dentro de você. E eu não só estou falando de coisas espirituais, não. Às vezes, irmão, Deus ele quer te levantar como empresário, você está preocupado com a sua própria vida, Deus quer te levantar para você sustentar muitas famílias através do seu trabalho. Amém? Às vezes, Deus, você acha que eu estou tão... O problema começou quando Agar se viu grávida.
E se ver grávida, eu posso quase dizer que literalmente é olhar para o umbigo. A gente está tão focado em nós que nós não percebemos para o que o Senhor nos levantou. Quando você foge, você desiste, irmão, gerações e gerações caem junto com você. Quando você fracassa, a tua casa fracassa com você. Por isso que nós temos que ficar de pé. Porque aquilo que eu estou gerando é maior do que eu. Aquilo que está por vir é melhor do que eu. Talvez você, homem, você vai viver a tua vida toda e você não vai ter o carro que você sonhou. Você vai trabalhar duro e você não vai ter a casa que você sonhou. Mas o teu filho terá muito mais do que você sonhou. Davi fez, conquistou e tudo tal, mas chegou na hora, Deus falou assim, não, tua mão é suja de sangue, você não vai fazer, mas alguém vai fazer, o teu filho. Ele vai fazer. E ele se tornou muito mais próspero, muito mais sábio, muito mais do que o próprio Davi. Porque tem algo sendo gerado dentro de nós, amém? Então, vamos lá para a gente avançar. O que eu percebo também nessa palavra, que quem foge, irmão, só tem origem. Quem foge só tem um lugar de partida, mas não tem um destino. Agora, quem tem destino, irmão, apesar da tua origem, isso não impede ele de chegar no seu destino. Quem foge só tem origem. Quem tem destino, não importa a sua origem. Versículo 8, vamos lá, para a gente ir caminhando para o fim. Perguntou-lhe Agar, serva. Quem que está falando aqui? Aquele homem que apareceu ali. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você? Olha a pergunta daquele anjo, aquele ser, que não é um anjo. Eu já vou te adiantar, é o próprio Jesus que está ali. É o próprio Jesus que aparece ali e faz a pergunta, de onde você vem e para onde você? Agora, já guarda essa pergunta no seu coração. Vou perguntar para você. De onde você vem e para onde você está indo? Qual foi a resposta da Agar? O que ela diz? Estou fugindo de... Mas qual foi a pergunta? Da onde você vem e para onde você? Qual a resposta dela? Ela sabe de onde ela vem, mas ela não sabe para onde ela está indo. Você sabe de onde você veio, você sabe de todos os males, você sabe de toda a sua história, mas você não tem um destino. Você não está conseguindo enxergar o que Deus tem para a tua vida ainda. Agora, aquele que tem destino, ele vai para onde Deus está apontando, independente da sua origem. Independente se ele era o menor da casa, independente se ele era o desprezado, independente se ele era o desfavorecido, mas ele tem agora um destino. Amém? Como eu sei que alguém é fugitivo? Quando ela só tem passado e nenhuma expectativa de futuro. Não sabe para onde está indo. Quando você vai conversar com alguém, essa pessoa só tem passado, ela está fugindo. Quando eu sei que alguém tem destino, quando ela tem propósito, ela tem plano, ela tem projeto, mesmo quando a sua origem é desfavorável. Porque tem gente, irmão, que você vai conversar com ela, fala assim, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu sou órfão, eu sei que tem, me mandaram embora, me desprezaram, não deram valor em mim. Ela só tem origem. Mas aquele que tem destino, fala assim, apesar disso, o Senhor tem um plano, um projeto para a minha vida, o Senhor vai me usar, eu vou tocar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o Senhor me prometeu. Apesar de eu ter saído de lá, apesar disso ter acontecido, mas o que o Senhor tem para a minha vida não será alterado, porque Deus tem um futuro, um destino para mim. Então, ninguém vai esquecer do seu passado. Mas o Senhor, muito mais. Não é que Paulo fala? Eu deixo para trás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo, significa destino, amém? Pergunto para você. Da onde você vem e para onde você está indo? E agora, qual que é o próximo passo? E agora que você chegou aqui? Agora que você... Vamos fazer um exemplo aqui. Agora que a Amanda e o Will, eles se tornaram membros. E agora, qual que é o próximo passo? Para onde você está indo? Não. Para onde você vai? Você não precisa compartilhar, mas você tem que, no seu coração, buscar isso no Senhor. E agora que você casou, aleluia!
E agora? Qual é que é o próximo passo? Calma, pastor, deixa a gente respirar, nem pagar umas contas ainda, né? E agora? Qual é que é o próximo passo? Não, eu só sei de onde vem. Não. Qual é o próximo passo? O que o senhor espera? Entende? E agora que gerou o filho? Passou agora. Não, e agora? Qual que é o próximo passo? E agora, igreja? Que bom, aleluia, glória a Deus, renovou o contrato. E agora? Qual que é o próximo passo? Vamos para ele. Você está entendendo? O crente não para, irmão. Filho de Deus, irmãos. É assim mesmo. É fogo, é vento. E está sempre em movimento. Nós não para. E agora que eu aposentei? E agora? Qual é que é o próximo passo? Diz um ditado que quando a pessoa para de sonhar, ela já morreu. Se você não tem mais sonho, irmão, levanta a mão para cima e sobe, né? Então, versículo 9. O que o anjo fala para... O que o anjo do Senhor fala para ela? Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a... rapaz, e agora, hein? Isso é tudo que ela não queria ouvir. Voltar para a sua senhora e submeta-se a ela. Talvez eu fale isso, não vai fazer sentido, porque você não vai conseguir mais voltar àquilo da onde você fugiu. Mas não é voltar a um lugar. Aqui diz respeito a servir. O que ele fala? Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Para de correr. E eu vou dizer, sujeite-se à vontade de Deus. Para de querer criar os seus próprios caminhos agora, e que você não, se você sabe para onde você está indo, continua, tá bom? Essa palavra, se você entendeu o seu destino, vaza, vai mesmo, vai para cima e se livre de tudo aquilo que te atrapalhe. Mas se você não sabe para onde você está indo, volta para o serviço. Volta, por quê, irmão? Porque ela estava grávida. Ela não ia conseguir completar a jornada. Imagina uma mulher grávida, sem provisão, andando no deserto. O que aconteceu com ela? Morreu os dois. Volta. Submeta-se à vontade do Senhor. Senão vai perecer você e aquele que Deus colocou dentro de você. Você está entendendo? Volta. Mas eu tenho que me submeter ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Porque ela grávida não tinha estrutura para a jornada que ela tinha pela frente. E às vezes Deus, ele completa. Tem pessoas, irmão, que você conhece, a pessoa já está com muitos anos. Deus me deu um chamado, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma promessa. Quando foi isso? Eu tinha 15 anos. Cara, mas essa pessoa já está tão longe, tão longe, tão longe, que não existe mais. Porque ela fugiu para tão longe que aquela criança não teve condições de ser o quê? Gerada. E muitos sonhos, planos são gerados por Deus dentro de nós, mas morrem porque nós sozinhos não temos condição de parir aquilo que Deus gerou dentro de nós. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu entendimento, mas é o Senhor que vai fazer isso acontecer. Você está entendendo? Submeta-se. Eu não vou dizer que é a verdade, mas às vezes, dependendo da condição que tiver a pessoa enferma, é melhor ela ficar no hospital. Você não acha? Porque às vezes a gente está lá, uma pessoa está enferma lá, que vem logo para casa, vem logo para casa e tal. Irmão, mas às vezes ela está tão fragilizada que o hospital é o melhor lugar para ela estar, porque ela tem equipe preparada, tem equipamento preparado, tem gente o tempo todo observando. Por mais que seja desagradável estar lá, melhor estar em casa, mas ela está numa condição melhor de ser cuidada. Leva para casa, você não tem quem cuida, porque tem que trabalhar, porque você está entendendo? Então tem coisas que estão sendo geradas que tem que ser tratada no lugar próprio para que aquilo venha a nascer. Saudável. Amém? E ela não teria condições de ter de gerar essa criança, nem nascer naquela condição no deserto. Mas aí o anjo, ele não fala só volta e se submeta. Tem mais. Aí eu vou dizer um bônus para você. Se voltar, tem mais. Fala assim, tem mais. Começa já, se eu voltar para os propósitos de Deus, tem mais. Versículo 10. O que diz lá, versículo 10?
Disse mais o Senhor: multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. Olha só, Deus, o Senhor não aparece para ele e dá só um puxão de orelha, mas fala assim: ó, volta. Porque você acha que tem um. Mas eu vou falar uma coisa para você: vai multiplicar. Porque um filho já é bom. Mas o Senhor fala para ele assim: tem uma multidão dentro de você. Porque esse filho vai gerar 12, e cada um vai gerar mais um tanto. Você está entendendo? Nós só vamos dar início ao processo. Se voltar, tem mais. Irmão. Se essa noite você voltar o seu coração para o Senhor, para o centro da vontade dele, eu digo para você: tem mais. Para de fugir. E aí, versículo 11. Disse ainda o Senhor: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão ou sofrimento. Aquilo que Agar fugiu porque ela não queria passar, eu acredito aqui que talvez ela não conhecia Deus profundamente. Aqui eu não posso dizer que era a conversão de Agar, mas ela não tinha tido um encontro com Deus como ela teve aqui nesse momento. Então ela, na hora do sofrimento, talvez ela falou a quem? Aos seus deuses do Egito, ou talvez ela falou assim: Deus não está vendo o que está acontecendo, ela fugiu. Mas aqui, quando o anjo fala com ela, quando o Senhor fala com ela, o Senhor fala: não vai ser Ismael, porque Deus ouviu você na hora do sofrimento. Sabe, agora para tudo. Para tudo. Imagina que coisas que você passou terríveis na sua vida. Você orou, você falou com Deus e nada aconteceu. Deus está dizendo para você hoje: eu ouvi sim. Eu ouvi sim. Eu estava lá. E eu permiti que tudo acontecesse para que você me visse, porque até aquele momento você não me via. Porque Agar se viu grávida. Versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Olha só, Agar deu o nome para Deus. É isso? Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Eu posso abrir precedente para dizer que você pode dar o nome para Deus essa noite. Como ele se revela a você, você pode. Se ele se revelar como barbinha do papai, fica à vontade. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me... O que ela percebeu? Pode deixar aqui o versículo. Ela se viu grávida e agora ela entendeu que Deus também viu ela. Mas nós somos bons demais, né? Que eu me vejo e Deus me vê. Eu sou a última bolacha do pacote. Tá me vendo, Deus? Tá vendo o que está acontecendo? Tá vendo, Senhor? Você não tá vendo? Tá vendo, mas o que ela não sabia? Tu és o Deus que me... Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Sabe o que significa? Tá me vendo, Deus? Tá me vendo? Ele tá. É você que não está enxergando ele. É você que não está vendo Deus em tudo que está acontecendo na sua vida. Por isso que você está fugindo. Porque se nós vemos o Senhor, nós paramos de fugir. Se nós vermos o Senhor, irmão, a tempestade cessa. Amém? E talvez ela tenha ficado desesperada, porque ela sabia que ninguém consegue ver a Deus. Eu sei que isso só vai acontecer lá em Êxodo com Moisés, quando Deus fala para ele: você não pode ver a minha face, porque quem me ver, morrerá. E a gente não está preparado para ver a manifestação de Deus, querido. Essa mulher, ela nunca tinha visto Deus, ela sempre ouviu falar de Deus, mas o Senhor estava na frente dela. O Senhor se manifestou a ela. Mas vou dizer uma coisa para você: quando nós vemos o Senhor e o Senhor não nos mata, é porque tem propósito na nossa vida ainda.
E eu quero fazer um gancho de uma palavra que nós recebemos ontem aqui no culto dos homens. E é o último texto que eu vou ler antes de orar, que está lá em Juízes, no capítulo 13, versículo 21. Que nós aprendemos com Manoá, o Mano, lá de pai de Sansão. O esposo de uma mulher que tinha um nome muito bonito, Razeleupone. Então, Manoá, Deus falou com a esposa. Eu estava falando ontem, né? Como é que Deus fala com as mulheres mais fácil que a gente, né? Demora, Deus, né? Eu fico assim tentando entender processos e tal. Aí a pastora acorda, tive um sonho. Que sonho? Assim diz o Senhor. Eu falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu estou procurando entender. Né? Eu lembro de uma época, irmão, que eu não estava entendendo o que Deus estava falando. A pastora falou, é isso. Eu falei, não, não é isso. Aí eu compartilhei com a pastora Lisiana e falou assim, é isso. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, pastor Natalino, pastor... Nós não entendemos o negócio, mas elas parecem que é uma revelação. Então, a Zeleupone, o anjo apareceu para ela porque ela era estéril. E falou assim, você vai ter um filho. E aí, Manoá, desconfiado, foi falar com ela assim, falou que vai ter um filho, mas não falou como é que a gente vai criar. Aí ele orou, Deus, o Senhor falou que vai ter um filho. Como é que a gente vai criar esse filho? O Senhor não falou. Aparece de novo. Apareceu o anjo do Senhor a quem? A esposa. A esposa correu lá e falou, Manoá, o anjo está lá. Aí ele foi, vou lá perguntar para ele. Aí ele foi lá e perguntou assim, aí, Senhor, como é que nós vamos criar essa criança? Não vai cortar o cabelo, não vai dar vinho, vai tal. Explicou tudinho para ele. Aí, versículo, Juízes 13, 21. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o quê? Anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é o mesmo anjo do Senhor de Agar, tá? Esse anjo do Senhor não é um anjo, que até porque anjo não tem asa, né? Não é um anjo mensageiro, esse é o próprio Senhor. Isso chama-se teofania, quando o próprio Jesus se manifesta em carne. E aí ele viu que era o anjo do Senhor, sem dúvida. E qual foi a reação dele quando viu o anjo do Senhor? Sem dúvida, vamos morrer. Disse ele à mulher, pois vimos. Irmão, toda vez que a gente tem um encontro com Deus, que a gente acha que a gente vai morrer. Por quê? Porque estar diante da santidade é difícil. Porque quando a gente olha para Deus, quem Ele é, irmão, tudo que é podre em nós se manifesta. Lembra de Isaías? Isaías, quando o trono de Deus se manifestou na frente dele, ele percebeu que ele era um homem puro, de lábios impuros. E ele só percebeu que ele era impuro, porque ele estava diante da santidade. A gente só vai... Irmão, se você andar com gente pior que você sempre vai ser o bonzão. Agora, o dia que você encontrar alguém que é melhor do que você vai falar assim, rapaz, precisa melhorar. Por isso que quanto mais nós estamos diante da presença de Deus, melhor nós queremos nos tornar. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. E nós vamos sendo transformados de como? De glória em glória. Quanto mais na presença, quanto mais na glória, mais eu sou transformado. Então, Manoá, imagina, então, você está entendendo por quê? Que Agar, ela ficou impressionada, ela falou assim, eu me vi, o Senhor me viu, mas eu não estava vendo Ele, agora Ele está aqui. Bateu o desespero na mulher. Bom, Deus está aqui. Você só não está vendo, mas Ele está aqui. Manoá falou assim para a mulher dele, meu Deus do céu. Não falou, meu Deus, você sem dúvida nós vamos morrer, porque vimos a Deus. Uma mulher sábia, irmão. Versículo 23 de Juízes 13. Mas sua mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor Deixa eu falar uma coisa. A bênção só vem depois que a criança nasce. Deus falou para Agar, volta para lá, porque não se completou ainda, a criança precisa nascer. Quando a criança nasceu, não é a filha da promessa, mas aqui tem uma nação, aqui tem 12 príncipes, aqui tem não sei o que tem. Porque a bênção só vem depois que nasce.
A gente acha só porque tá grávido, só porque Deus chamou, eu tenho um chamado, mamã, mamã. Mas o que está nascendo aí? O que você gerou? O que você gerou? Não, chamado, não, então você não tem nada. Põe para fora esse filho e deixa Deus abençoar. Começa a fazer esse negócio, gera essa criança. Ah, mas não tenho condição, mas na presença do Senhor você tem. É no deserto que você não vai ter condição. É longe da presença do Senhor que você não tem como gerar isso. Não é fugindo, Deus, mas quem que vai sustentar o Senhor e a tua provisão? Deus sustentou o povo no deserto, irmão. Nuvem de dia, chama de noite. E um tal do maná. E eu vi uma frase que meu coração ardeu essa semana. O maná seguia a nuvem, não era a nuvem que seguia o maná. Você está entendendo? Enquanto eles caminhavam no deserto, porque eles caminhavam quando a nuvem subia, eles desmontavam o acampamento, a nuvem começava a andar, não era isso? E eles seguiam a nuvem. E aonde eles parassem, amanhecia e lá estava o maná. Não precisa correr atrás da provisão. Vai atrás da nuvem. Não vai atrás da provisão, vai atrás do provedor. Não vai atrás do maná. Se a nuvem se mover, vai com ela. Gera esse filho, meu querido. O Senhor é responsável por ele. Não tenha medo, não. Sabe, nós não somos fugitivos, nós temos destino. O Senhor estabeleceu um destino para mim e para você. Se coloca de pé do lado dele. Agora vamos nos colocar de pé literalmente? Se coloca de pé.